Imagina acordar no meio da noite convicto de que acabou de voar sobre uma cidade desconhecida, conversar com alguém que morreu há anos, ou ser perseguido por algo que você nem consegue descrever direito. E o mais perturbador? Por alguns segundos, tudo aquilo pareceu absolutamente real. Então você abre os olhos e percebe, foi um sonho. Mas o que diabos estava acontecendo lá dentro da sua cabeça enquanto isso tudo se passava? Fica aqui comigo, porque a resposta é muito mais fascinante do que você imagina. O cérebro que nunca descansa. Primeira coisa que precisa ficar clara: quando você dorme, o seu cérebro não desliga. Muito pelo contrário. Em alguns momentos do sono, ele está tão ativo quanto quando você está acordado resolvendo um problema difícil ou tendo uma conversa animada. A diferença é o que ele está fazendo com toda essa energia. O sono é dividido em ciclos de aproximadamente 90 minutos, e dentro de cada ciclo existem fases distintas. As primeiras fases são chamadas de sono de ondas lentas, ou sono REM, onde a atividade cerebral realmente desacelera, a temperatura do corpo cai, os músculos relaxam e o organismo se dedica a tarefas de recuperação física. É nessa fase que o corpo se repara, que hormônios de crescimento são liberados, que o sistema imunológico ganha reforço. Mas aí chega a fase que interessa pra gente hoje. Bem-vindo ao REM, o palco dos sonhos. REM é a sigla em inglês para Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. E o nome não é por acaso. Durante essa fase, se você olhar para alguém dormindo, vai notar os olhos se movendo freneticamente sob as pálpebras fechadas, como se a pessoa estivesse assistindo a uma cena de ação em câmera rápida. E de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Durante o REM, o cérebro entra em um estado que os neurocientistas chamam de paradoxal. Por que paradoxal? Porque ele apresenta ondas de alta frequência, parecidas com as do estado de vigília, enquanto o corpo permanece praticamente paralisado. Sim, paralisado de verdade. Existe um mecanismo chamado atonia muscular que desliga temporariamente os principais grupos musculares do corpo durante o REM. É uma proteção natural para que você não saia por aí encenando fisicamente tudo o que está sonhando. Quando esse mecanismo falha, aliás, acontece algo chamado transtorno comportamental do sono REM, onde a pessoa de fato chuta, grita e gesticula enquanto dorme. Mas isso é exceção, não regra. O que cada parte do cérebro faz durante o sonho? Agora vem a parte que realmente vai mexer com a sua cabeça. Durante o sonho, o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo raciocínio lógico, pelo julgamento crítico e pelo senso de realidade, fica com a atividade bastante reduzida. Isso explica por que nos sonhos a gente aceita situações completamente absurdas sem questionar. Você está andando pelo teto da sua escola e pensa, faz todo sentido. Seu chefe virou um pinguim e você nem se surpreende. A lógica simplesmente tira férias. Enquanto isso, o sistema límbico, que processa emoções, vai a mil. A amígdala cerebral, estrutura associada ao medo e às respostas emocionais intensas, está especialmente ativa durante o REM. Por isso tantos sonhos têm aquela carga emocional pesada, sejam sonhos assustadores, apaixonantes, angustiantes ou eufóricos. Não é coincidência. É a amígdala trabalhando em regime extra. Outro ponto curioso, o hipocampo, responsável pela formação de memórias, também entra em ação durante o sono. Pesquisas indicam que durante o REM o cérebro está, entre outras coisas, consolidando memórias do dia anterior, reorganizando informações, decidindo o que vai guardar e o que vai descartar. Sonhar pode ser, em parte, um subproduto desse processo de faxina e arquivamento mental. Por que os sonhos parecem tão reais? Aqui está um dos pontos mais fascinantes de toda essa história. Estudos com neuroimagem mostram que quando você sonha que está correndo, as mesmas áreas do cérebro associadas ao movimento real são ativadas. Quando você sonha que está vendo uma cor vibrante, o córtex visual dispara. Quando você sente medo em um pesadelo, as respostas fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca e sudorese, podem ser genuínas. Para o cérebro, em muitos aspectos, o sonho não é ficção. É experiência.
Isso ajuda a entender por que acordar de um pesadelo intenso pode deixar o coração acelerado por minutos, ou por que um sonho feliz pode melhorar genuinamente o seu humor pela manhã. As emoções processadas durante o sonho são reais, mesmo que o conteúdo não seja. Sonhos lúcidos, quando você percebe que está sonhando. Existe ainda um fenômeno que intriga cientistas há décadas: o sonho lúcido. É quando, em pleno sonho, uma fagulha de consciência se acende e você percebe que está sonhando. Nesse momento, algumas pessoas conseguem até interferir no conteúdo do sonho, mudando o cenário, confrontando figuras ameaçadoras ou simplesmente aproveitando o voo. Pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram identificar que durante o sonho lúcido o córtex pré-frontal, aquele que fica quietinho nos sonhos comuns, volta a apresentar alguma atividade. Como se uma pequena parte do julgamento consciente retornasse sem, no entanto, interromper o sonho por completo. É um estado híbrido raro e genuinamente extraordinário. O que os sonhos significam? Aqui a ciência pisa em terreno mais cauteloso. A ideia de que cada elemento de um sonho tem um significado fixo, aquele dicionário de sonhos que a vovó consultava, não tem respaldo científico sólido. Mas isso não significa que os sonhos sejam aleatórios sem nenhum propósito. Uma teoria amplamente estudada sugere que o sonho é uma forma de simulação de ameaças, um treino emocional onde o cérebro ensaia situações de perigo ou conflito em ambiente seguro. Outra corrente defende que os sonhos ajudam a processar traumas e experiências emocionalmente intensas, funcionando como uma espécie de terapia noturna involuntária. O que parece consenso entre os pesquisadores é que privar alguém do sono REM tem consequências sérias: irritabilidade, dificuldade de concentração, comprometimento da memória e até alterações de humor mais graves a longo prazo. Os sonhos não são luxo. Fazem parte de algo que o cérebro considera essencial. Fechando os olhos de um jeito diferente hoje à noite. Então, da próxima vez que você acordar confuso, tentando distinguir o que foi real e o que foi sonho, lembre que acabou de passar por uma experiência neurologicamente complexa, com emoções autênticas, memórias sendo reorganizadas e um cérebro trabalhando em modo que a ciência ainda está, pouco a pouco, aprendendo a decifrar. O sono não é uma pausa na vida. É onde parte da vida acontece, silenciosamente, por baixo das pálpebras fechadas. Agora me conta nos comentários, qual foi o sonho mais estranho ou intenso que você já teve? Porque depois de tudo isso, tenho uma curiosidade enorme em saber o que o seu cérebro tem aprontado por aí.